Bahia recebe o Grêmio, jogos de ida. Obviamente, o Bahia recebendo o Grêmio. Amanhã, com transmissão do Sport TV, o jogo 9 horas da noite, jogo na Arena Fonte Nova. Tem simplesmente um São Paulo e Palmeiras, jogo na quarta-feira, no Morumbi. A ida, você vai virar a página dos outros dois jogos, né, também pesado, né, o Corinthians vai receber, vai ao Independência, também com transmissão aqui do Sport TV. Enfrentar esse América, que conseguiu um baita resultado contra o Atlético Mineiro no fim de semana. E aí, esse Flamengo e Furacão, tem que ter Flamengo e Furacão em Copa do Brasil, é obrigatório, está no contrato aí da competição. Flamengo e Furacão, jogo de ida no Maracanã, jogo 9h30 da noite, com transmissão também aqui do Sport TV. Falando de um aperitivo rápido, que é o jogo de amanhã desse Grêmio e Bahia e Grêmio, a vantagem que a gente vê na tabela de classificação do brasileiro, do Grêmio hoje vice-colocado para o Bahia, ela reflete no tamanho do favoritismo, mesmo com o jogo fora de casa, Raed? Acho que a declaração do Renato Portaluppi no final do jogo do Brasileirão contra o mesmo Bahia no fim de semana resume o pensamento do Grêmio para o ano. O projeto Grêmio, projeto Luis Soares, passa por conquista de uma das vagas da Libertadores e o Renato falou, não tem motivo para poupar nesse momento do ano, vamos com força máxima em todas as competições, até porque o Grêmio só está na Copa do Brasil e no Brasileirão, está em 2 competições apenas. E eu acredito que o Grêmio, com força máxima, ele consiga ter uma superioridade, sim, ao time do Bahia, que ainda está em construção. Aí o passe do Tassiano para o gol do Mingote. Acabou que o gol foi do Kaique, né? Seria do Mingote, mas o Kahneman tirou em cima da linha. Mas foi o Mingote que deu a cavadinha. O Conrado... Isso aí, inclusive, acabou com o meu cartola, né? Ajudou o meu, eu tinha o Kaique. Fiquei bem feliz com a súmula. Eu tinha Tassiano, teria pelo menos mais uma assistência. Fiquei feliz com a súmula. Ô, Conrado, esse Bahia pode, tem por onde surpreender o time do Renato? E lembrando de 2 jogos, a ida na Arena Fonte Nova e a volta lá no Rio Grande do Sul. Tem, é mata-mata, mas o Grêmio tá melhor, tem mais time. O Bahia tá com vários desfalques, né? Quem tava jogando bem no começo do ano, quando começou a embalar ali, ficou fora, né? Que é o caso do Biel, por exemplo, tava muito bem no ataque, não tá jogando. Jacaré, que foi um achado do Renato Paiva de um ala direita. Tá sem o ala esquerdo. Isso, também, então, são vários desfalques. Mas, assim, o Grêmio é favorito por ter esse saída e volta. Mas o mata-mata é gostoso por causa disso. O Bahia vai tentar aí surpreender. Mas sim, eu acho que a tabela do campeonato mostra hoje a distância entre esses times. Vocês estão falando de desfalque? A gente falou que tem São Paulo e Palmeiras pela frente. O Dorival tem simplesmente 12 desfalques para uma partida decisiva, um clássico de quartas de final. Já eram 11 confirmados e agora o Caleri é o 10º. Vamos com os números deste Grêmio na Copa do Brasil. 30 participações, 5 títulos e 4 vices. Chegou a 15 semifinais. O Grêmio que nessas quartas de final enfrenta o Bahia, primeiro jogo fora de casa. E o Gustavo Berton chegando ao nosso Sport Center também com as notícias do Grêmio. Tudo bem, Berton? Um beijo para você, seja bem-vindo. Tudo bem, Glaucia? Obrigado, beijo para você, para quem está acompanhando o Sport Center. Pois é, o Grêmio que inclusive, né, permaneceu na capital baiana, porque jogou por lá no sábado contra o mesmo adversário, né, o mesmo Bahia, venceu por 2-1, se manteve ali na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, na cola do Botafogo, e aí permaneceu para continuar a preparação para esse jogo de terça-feira pela Copa do Brasil. E o Renato vai ter uma novidade, viu, para esse jogo da terça-feira em relação ao jogo do final de semana, que é a presença do Bruno Alves. O jogador, nessa abertura de janela, né, o seu contrato estava terminando com o Grêmio, mas nessa abertura da janela um novo contrato já foi feito, já foi regularizado, ele já pode ficar à disposição do Renato. E o Bruno Alves deve ser a única novidade em relação ao time do final de semana. Sai o Gustavo Martins, que até fez o gol da vitória contra o Bahia no sábado, mas ele deixa o time e o Bruno Alves forma a zaga ao lado do Kahneman e do Bruno Vini. E restante, o Renato deve repetir o time. O Renato está finalizando nesse momento a preparação, o Grêmio treinou lá no Barradão, mas deve repetir a equipe, ou seja, time principal, titular, até porque é jogo importante, é jogo de Copa do Brasil, o Grêmio quer voltar com um bom resultado, e repetir o time significa, obviamente, Luis Soares em campo. Ele que também jogou no final de semana, teve inclusive um gol anulado, participou do primeiro gol do Grêmio e é peça fundamental no ataque gremista. Aliás, sobre o Luis Soares, viu, no retorno do Grêmio a Porto Alegre, a diretoria do Grêmio e o staff do Soares vão se reunir
para acertar a data que o Soares vai para a Europa conversar com o seu médico. Ele tem um médico que trata há muito tempo esse joelho direito, né, que já tem algumas dores, e é um desejo do Soares ir conversar pessoalmente com esse médico. Grêmio e Soares estavam chegando a um consenso, mas vão acertar exatamente a data nesse retorno a Porto Alegre. Bom, esse é o Grêmio se preparando para esse jogo. É de terça-feira, jogo de quartas de final, como você falou, contra o Bahia. E claro, com a abertura da janela, o Grêmio se movimentando no mercado, né? E já anunciou a contratação do Iturbe, que é um argentino, naturalizado paraguaio, 30 anos de idade, fechou o contrato até o final desse ano, mas com a possibilidade de extensão de contrato, e é o primeiro reforço do Grêmio nessa janela de transferência. O jogador já está em Porto Alegre, está realizando exames e deve ser, obviamente, apresentado oficialmente, finalizar assinaturas de todos os contratos após a realização desses exames. Então, é a primeira contratação do Grêmio. É um jogador que o Renato já pedia há bastante tempo, né, de velocidade. O Grêmio ainda não desistiu do Michael, que está no Al Hilal. O Grêmio vai para cima, obviamente, nessa abertura de janela com mais intensidade, mas traz o Iturbe para compor também esse elenco. O Grêmio sabe, não é um jogador de titularidade, mas é um jogador para compor o elenco. É o Grêmio que vem muito bem no Campeonato Brasileiro e, claro, quer ir adiante também na Copa do Brasil, que tem muita tradição. Você estava falando os números agora há pouco aí, Glaucio. Boa, vamos ver então os números deste reforço do Grêmio. Juan Iturbe, coloca na tela pra gente. Tá aí, ó, são 30 anos, atacante, 1,72 m, o pé dominante ao esquerdo, é argentino naturalizado paraguaio, revelado pelo Cerro Porteño em 2009, são 12 partidas pela seleção do Paraguai, passou por 12 clubes ao longo da carreira e estava no Aris da Grécia desde 2021, então novo reforço do Grêmio. Roberton, vamos aproveitar e falar também do Internacional, que tem essa semana cheia, né? Tem uma janela aí nessa semana.